A fazenda da qual Vossa Excelência eliminou os últimos escravos que serviam de embaraço a outros melhoramentos poderia prestar-se facilmente a uma colônia orfanológica. Ela está situada a pequena distância da capital, dispõe de magníficos terrenos. E não vejo hoje outra serventia senão como um depósito de gado que deve ser abatido. Por outro lado, a população infantil, principalmente aquela que constitui o grande exército dos abandonados, fica vagando ali pelas ruas, criada no vício e na indolência, preparando-se para fazer parte do exército de criminosos e maus cidadãos. As pessoas tinham medo das crianças que ficavam na FEBEM. A verdade é essa. Qualquer coisa de errado que a gente fazia, tanto em escola quanto na rua, a gente era ameaçado pelos pais de que a gente viria para a FEBEM. Mães de amigos, professores, mãe também já ficava naquele, quase que aquele mito, né, da FEBEM. Ah, fica pagando na rua não, cuidar do carro da FEBEM. Quando você ouve assim, essa palavra FEBEM, qual que é a primeira coisa que te vem à mente? Uma instituição para limpar as ruas, uma instituição para retirar essa criança que poderia, inclusive, cometer vários pequenos delitos da rua. Ela foi criada pela ditadura militar. A sociedade exigia uma resposta para centenas de crianças que ficavam vagando pelas ruas. E a resposta do Estado ditatorial brasileiro foi criar uma instituição para recolher estes menores. A unidade do Barreiro, em 85, 87, ela cuidava de crianças portadoras de necessidades especiais, aquelas que as famílias não tinham condições de cuidar. O trabalho nosso, da Casa Arco-Íris, era dar banho, dar comida, escovar os dentes, cuidados básicos, né, de sobrevivência a essas crianças. O portão, que hoje é o Point, os meninos ficavam nus, pendurados nas grades, pedindo para conversar. Eram cenas assim muito constrangedoras que mexiam absolutamente com o coletivo. Poucos profissionais, poucos especialistas, médicos, psicólogos. Então a alternativa que os trabalhadores conseguiam era o medicamento. Geralmente Aldol. Esse nome a gente ouvia bastante. Então era muito Aldol na veia e os meninos ficavam, né, alienados, né? Para vocês terem uma ideia, a gente pode comparar com os manicômios de Barbacena, por exemplo. Era exatamente aquilo ali. A maioria dos asilados, eles eram negros, né? Muitas meninas, mas meninos também, enfim, um perfil muito variado. E a rotina deles com a escola era essa, né? Vinha para a escola manhã e tarde, não era escola integrada, mas tinha os turnos. Os meninos vinham para a escola, após a aula eles retornavam para casa, nem passavam pela rua, já era direto pelo muro mesmo, tinha uma portaria, um portãozinho, enfim. Então esse era o cotidiano deles. Você chegou a conhecer alguém que teve aqui interno na FEBEM? Conheci uns 2 meninos, assim, a gente brincava, jogava bola, e aí tinha uns períodos que eles sumiam, né, assim, e aí depois eles apareciam. E aí virava o apelido, né, a gente chamava eles de FEBEM, né. O contato que eu tive na FEBEM foi quando as meninas que eram excepcionais. Eu era criança, eu vinha brincar com elas de roda uma vez por semana, no sábado, geralmente sábado à tarde. Muitas vezes as pessoas viam as crianças ali, mas não podia fazer nada, porque se eles eram rejeitados pelos pais ou por parentes, o que a sociedade ia interferir? Não podia fazer nada. A gente não, o máximo que a gente podia ver e ficar calado. Acho que toda a sociedade pensava a mesma coisa. A gente buscava saber mais, mas eu era bem novo e tinha esse estigma, né, de ser levado e tal, e era bem forte, assim, pra mim, nesse sentido de pesar mesmo, do que era aqui antes, né, e que virou. E aí você, como morador e artista do Barreiro, né, exatamente quando ouve essa palavra FEBEM associado a essa região, né, apesar de ter existido há tanto tempo,
Por que você acha que ainda existe essa associação entre o Barreiro e a FEBEM? Por que você acha que é tão forte ainda? Acho que até hoje nós estamos em 2025, até ainda chama a Praça da FEBEM, é quase que inevitável. Até pessoas de outro bairro perguntam, né? Porque a Praça da FEBEM, aí de novo você tem que resgatar e falar. Muita gente não gosta de falar sobre. E tem esse peso pela história, né, da fazenda que era antes. Então como é que a casa foi se revolucionando por si só através do tempo, né? Ainda bem que virou outra coisa, né? O Barreiro é muito pulsante, né? É um caldeirão emergente, muita cultura, muita consciência política. Nesse intermédio, teve um evento na escola sindical, foi a primeira oficina de cidadania de Belo Horizonte, onde vieram alguns convidados, principalmente cariocas, dentre eles o Caio Ferraz, que é um sociólogo, um dos fundadores da Casa da Paz, em Vigário Geral. Eu estava no evento e eu convidei o Caio, então, para vir conhecer o nosso trabalho, porque ele falava de violência. Então veio uma comitiva com ele fez a visita, ficou chocado, perplexo. A partir daí, nós saímos. Quando a gente chegou na escola sindical, ele já tinha chamado uma coletiva de imprensa, ele já desce do carro falando para os jornalistas: olha, já estive em vários necrotérios na minha vida, mas nunca eu estive em um necrotério de pessoas vivas. E aí, essa frase bombou, foi essa frase que iniciou o processo de extinção da FEBEM, no formato que ela é. Nessa articulação toda, organizamos um movimento chamado Movimento SOS FEBEM. Tinha representantes da comunidade, representantes do movimento cultural, do movimento político, dos trabalhadores. Nós envolvemos Vila Semig, nós envolvemos Cardoso, nós envolvemos Barreto de Baixo, nós envolvemos basicamente a região toda. Aconteceu ali na Praça da FEBEM, uma grande assembleia geral, assim, com mais de 200 pessoas, né, legítimas ali, endossando que o governo do estado desse um encaminhamento e que fosse transparente esse encaminhamento para saber para onde que essas crianças e adolescentes iriam. Depois, como a instituição foi fechada e aí foi transformada em casa lá, cada criança foi encaminhada por um lar, alguém que vai receber ela na sua casa e vai receber uma ajuda de custo para trabalhar com elas. E aí a gente acabou perdendo contato, até mesmo com os colegas da época. É uma política que eu confesso, eu não tenho como que ela funciona, se realmente, efetivamente funciona bem, né? Mas é uma alternativa que eu acho que está mais de acordo com os nossos dias de hoje, né? Ou seja, deixar uma criança cuidada por uma família. A gente sabe o que acontecia aqui, né? A gente sabe que quase todas as crianças e jovens que passaram por aqui não tiveram uma ressocialização, né? Assim, porque não era uma ressocialização, era mais dito como uma prisão mesmo. Então, quando a gente vem para cá, que a gente abre as portas num evento gratuito, com ocupação do espaço em mais de 80%, né? Que a gente ocupou as salas, ocupou as quadras, ocupou quase todos os espaços. Então, isso é muito significativo. E aí eu achei muito importante esse processo de você pegar um espaço que tem essa cultura toda aqui na região e transformar ele num polo de educação. A minha surpresa quando eu cheguei ao Ponte é que não existe nada da antiga FEBEM. O Ponte hoje, todas as construções da época, né? A Casa das Meninas, a Casa Pequeno Polegar, a Casa Arco-Íris, o refeitório, o local de fisioterapia, onde ficava a lavanderia, nada disso existe. Então o que foi feito, né, no antigo espaço da antiga FEBEM é uma construção completamente nova, né? E eu acho, inclusive, que chega a ser interessante que uma instituição que deveria ser educativa, mas que na verdade tinha os vícios da época, hoje se transformou num espaço, né, para o conhecimento, um espaço para a comunidade discutir as questões importantes. Agora, do ponto de vista de memória, é um apagamento. Não existem nenhum registro oficial de tudo isso que eu contei e que outras pessoas também provavelmente contaram, ou seja, da história real do lugar,
do território. Mudaram a arquitetura, mudaram a proposta de trabalho, mas o lugar ainda preserva dor. É um lugar sombrio, um lugar que merece ser referendado em memória daqueles que já foram e para que nunca mais aconteça. Eu repito, insisto. Antigamente era fazenda, depois casa do governador. Virou FEBEM e pros menores só trouxe dor. Por um tempo abandonado, agora o Point é escola onde E o moleque Point, brinca, estuda, ele, joga bola e igual não chora. da história, né, que a gente vem relembrando, resgatando, ficou um tempo abandonado, o espaço, depois foi se ressignificando e virou esse espaço que é hoje. O Point eu conheci também pelo esporte, tinha uns campeonatos, os jogos que acontecia aqui de futsal, que era o time da Quebrada, teve um jogo que foi até destaque, fiz 3 gols, o jogo foi da hora, foi de virada ainda. E a relação também é pela cultura, né? O festival Palco Hip Hop aconteceu aqui, o festival Hip Hop House, festival Hip Hop House aconteceu aqui também. E outras atuações igual as feiras que acontecia, a exposição das marcas locais daqui também do Barreiro, batalha de passinho, basquete também é forte, tem as marcas de basquete também, então muito representativo, né, pra região. Depois casa do governador, virou FEBEM e pros menores só trouxe dor. Por um tempo abandonado, agora o Point é escola onde moleque brinca, estuda, joga bola e não chora. Antigamente era fazenda, depois casa do governador, virou FEBEM e pros menores só trouxe dor. Por um tempo abandonado, agora o Point é escola onde moleque brinca, estuda, joga bola e não chora. A casa que se revoluciona, a casa que trocou o desespero por esperança, a casa que os senhores descansam, aquela mesma casa que trabalhava ou apanhava. Esses lugares não existem mais, não. Diferente das histórias que não podem apagar. Ainda bem que esse lugar virou outra parada. O Barreiro já passou por muita coisa complicada. Toda quarta é quem? A juventude promissora lá na Praça da FEBEM. Tem um fute da hora, até umas horas eu me perco nesses versos. A história nos comove, Manel trouxe mais um, isso que me move. Pega um mob e se desloque para os lados de cá. Muita cultura e vibração que tem pros lados de cá. Muita luta e correria pra se valorizar. Cristo de braços abertos, mas cautela ao chegar. Antigamente era fazenda, depois casa do governador. Minha mãe tem maior pavor que eu virei menino de rua. Mas hoje eu vou ter que me virar na pista.